Nós, pois não, professora. Não, pode dizer, Regina, Fátima. nós temos aqui uma pergunta que nos chega agora pelo telefone do Sérgio na Água Fria. Eu acho, é em cima de alguma das colocações, a gente vai ver aqui. Ele pergunta se isso não traria uma superproteção aos trabalhadores que prejudica as pequenas empresas, pois os funcionários nem sempre têm razão. Eu acho que é dentro da questão organizacional. Depende do que você está chamando de que os funcionários têm razão ou deixam de ter razão, né? Uma coisa é o trabalho em si, né, e o compromisso e a responsabilidade que o trabalhador tem sobre aquilo que ele faz. Nós vivemos num mundo em que as empresas dependem desse trabalho e pagam por esse trabalho. Isso é claro, ninguém tá negando isso. A questão do assédio é a humilhação, é o constrangimento. Quer dizer, se o trabalhador está trabalhando e ele é agredido verbalmente através de uma humilhação pelo empresário, quem é que está errado aí, né? Obviamente, é o gerente que está, o gerente, o empresário, seja quem for, seja ele de pequena, micro, grande empresa, né? A questão do respeito humano é algo que está estabelecido na nossa Constituição e a gente deve respeito humano a quem quer que seja ele trabalhador, varredor, o que for, né? Então, ninguém pode tratar o outro de maneira a humilhá-lo. Nós temos aqui mais a participação de um ouvinte, é um ouvinte anônimo. É uma ouvinte, ela disse que sofreu assédio moral no trabalho e abriu um processo há um mês. A primeira reunião é no dia 25 de novembro. Ela pergunta se essa demora é normal ou o patrão está fazendo hora, uma vez que foi ele que arranjou o advogado. Infelizmente, como diz aquele ditado, né? A justiça tarda, mas não falha, né? Professora Virgínia. Um mês é um bebê na justiça, realmente. Claro que assim é possível que o advogado vá atrás para tentar agilizar, mas a justiça é realmente burocrática. Ela se desenvolve, ela anda dependendo de uma série de etapas. Assim, você tem que passar por um trâmite na secretaria, que por sua vez vai passar para o juiz, e ele, para cada ato que vai ser feito naquele processo, ele vai dar um despacho. Então, é uma burocracia. Essa audiência, se já está marcada para o dia 20 e pouco agora, no próximo mês? 25 de novembro. Está até muito rápida, porque foi marcado o quê? Quase 2 meses a primeira audiência, que é a de conciliação. Essa audiência é onde vai se propor que as partes façam um acordo. Então, vai se ver assim, o que o empregador tem para oferecer, o que a pessoa, o funcionário, o empregado vai aceitar. E aí é que vai começar, em não havendo um acordo, é que vai se desenvolver esse processo e vai para a parte da instrução e julgamento, que demora bem mais. Exatamente por conta dessa demora, o que acontece muito na justiça é que são feitos muitos acordos, muitas vezes com um valor bem vil, um valor bem aquém daquilo que se está pleiteando, mas exatamente por conta dessa demora. Infelizmente, isso aí já envolve um aspecto bem mais complicado, que é a falta mesmo de estrutura que o Poder Judiciário tem, poucos serventuários, mas é absolutamente normal, infelizmente, essa demora. Professora Regina, gostaria de fazer alguma colocação? Não, vamos para a próxima pergunta. Nós temos aqui a participação do Daniel, ele já sofreu assédio. Ele afirma, não sei se indaga, eu vou lendo aqui, chegou agora, nas empresas privadas existem patrões que criam intimidade com o empregado por meio da amizade, para não ter que mandar no empregado, mas quando o empregado discorda de algo com o patrão, é aí que eles se mostram realmente quem são. Então, essa é a questão cultural. Professora Regina. A gente vai ter, nas sociedades tipo nórdicas, a gente tem um tipo de cultura nacional que é uma cultura igualitária. O Brasil prima por uma cultura de desigualdade. E, dentro dessa cultura de desigualdade, quem discute isso são os antropólogos, né, principalmente o Roberto da Mata. Ele diz que nós temos uma dimensão, que é essa dimensão de paternalismo, que é essa amizade, essa emoção que passa no nosso trabalho. Isso é muito nosso, isso é muito Brasil, né? Muita da nossa cultura. Então, o empregado fica amigo do empregador. E aí o empregador
porque a nossa cultura permite, ele começa a pedir coisas que vão além, por exemplo, do próprio trabalho. Então, você vai lá na esquina comprar para mim alguma coisa? Como se diz, se aproveitar. Se aproveita. E se aproveita muito. Olha, eu vou dar um churrasco lá em casa no domingo. Você vai lá para limpar os pratos, essa coisa, tal, etc. Para algumas pessoas, para nossa cultura, isso passa a ser até coisa normal, mas não é normal. Relação de trabalho é relação de trabalho, relação pessoal é relação pessoal, é outra coisa. E esta confusão é que pode, inclusive, permitir que o assédio ocorra. Porque o empregador se vê numa posição em que ele se acha dono daquela pessoa. Tudo que ele pedir vai ser realizado. E quando o empregado, por um acaso, diz que não pode, ou não quer, ou acha que não deve, então ele recebe toda a carga, né, de humilhação e constrangimento, como se ele estivesse fazendo algo errado, quando, na verdade, quem está errado aí é o empregador. Então, cuidado com as relações muito pessoais. Relação de trabalho é relação de trabalho. Relação pessoal é outra coisa. Porque o empregado nem sempre se sente à vontade de dizer não ao amigo e ao patrão, né? Com certeza. São duas condições. Com certeza. Nós vamos colocar aqui eu acho que é o último questionamento, a gente está quase terminando o programa, falta só uns 4 minutos, né? Nós não poderíamos deixar de tocar nessa questão, né? Quais são as principais consequências do assédio moral sobre a vítima? Bom, Fátima, são várias as consequências. Professora e são gravíssimas, né? Os transtornos mentais podem ocorrer, dependendo do tempo do assédio moral. Esses transtornos mentais vão se agravando, né? Eu conheci, por exemplo, uma bancária que ela demorou aproximadamente 4 anos no processo do assédio, desde o momento em que ela ficou pela primeira vez doente, ficou com depressão, e aí passou por vários tratamentos, até finalmente conseguir sair dessa situação. Então, eu estou mostrando isso para você ver como é longo. Um transtorno mental desse tipo, uma depressão decorrente do assédio moral, que é uma coisa bastante comum de ocorrer, incluindo síndrome do pânico e ideação suicida e assim por diante, ela demora muito tempo para aquela pessoa voltar, se ela voltar. Eu acho que dá tempo ainda para a gente responder aqui uma pergunta anônima. O assédio sexual e o assédio moral são a mesma coisa? Professora Virgínia. São coisas diferentes. Podem existir ao mesmo tempo. O assédio moral pode ser uma decorrência do assédio moral, um estar incluído no outro. Mas, realmente, o assédio moral envolve atos aos quais o trabalhador é submisso, é colocado de uma forma desumana. E o assédio moral já envolve mais... e o assédio sexual já envolve mais essas condutas que têm a ver com atividades sexuais ou aspectos imorais que são colocados no ambiente de trabalho em que o empregado não está com vontade, que acaba ele tendo essa coisa forçada a ter que se submeter a isso. Às vezes, brincadeirinhas de natureza sexual que ele tem que fingir que não está acontecendo porque é o chefe. Mas são coisas distintas. E o assédio sexual tem uma legislação própria, na verdade, certo? Então, ele é crime já instituído e tem a sua... segue um outro trâmite. Encerramos assim o nosso 3º programa da série Vida no Trabalho, que hoje debateu assédio moral no trabalho. Agradecemos e registramos aqui a presença das nossas convidadas, a psicóloga e professora dos cursos de Psicologia da Unifor e UES, professora Regina Maciel, e a advogada e doutoranda em Psicologia pela Unifor e professora do campus UFC Cariri, Virgínia Coelho. Nós queremos agradecer também a todos os ouvintes que acompanharam o nosso programa, participaram telefonando, e dos que nos ouviram sem fazer essa participação, mas que nós sabemos que estiveram presentes conosco, debatendo hoje, ouvindo e acompanhando essa questão do assédio moral no trabalho. Uma boa tarde, muito obrigada. A Universitária FM apresentou
Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.